Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere: Roberto Jefferson é indiciado por 4 tentativas de homicídio. Ministro das Comunicações afirma que campanha de Bolsonaro é prejudicada por rádios nordestinas. Passagens aéreas sofrem reajuste médio de mais de 70% no Brasil. Duas capitais não definiram se vão liberar o transporte gratuito no próximo domingo das eleições. E o futuro presidente terá que lidar com o Congresso renovado. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emílio e o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores da América, você confere tudo agora no Plantão de Notícias. Vamos agora à notícia que tem rodado Brasil afora, que é sobre o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, que foi indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio. Jefferson passou por audiência de custódia no início dessa noite, de segunda-feira, e a Justiça manteve a prisão em flagrante. O procedimento foi conduzido pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a detenção do ex-parlamentar detido no presídio José Frederico Marques, em Benfica. Ele será transferido para o presídio Pedrolino Verlin de Oliveira, chamado, popularmente conhecido, de Bangu 8, mas ainda sem data para transferência. Confira essa matéria. A viatura da Polícia Federal com várias marcas de tiro foi rebocada na noite deste domingo da frente da casa de Roberto Jefferson, no município de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio. A diligência da PF durou 8 horas e terminou com 2 policiais feridos por conta de ataques com tiros de fuzil e granadas de Roberto Jefferson na direção dos agentes. Preso em flagrante por tentativa de homicídio, Roberto Jefferson foi levado ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado ao Complexo Prisional de Benfica, zona norte do Rio. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, bem como seu adversário, o ex-presidente Lula, e também o ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe conosco a matéria. O presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem no Twitter. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também publicou uma mensagem. Minha solidariedade ao delegado Marcelo Vilela e à policial Karina Lino Miranda de Oliveira, feridos quando estavam apenas exercendo seu dever, torcendo pela rápida recuperação. A democracia e a civilização vencerão a barbárie. Também pelo Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se manifestou. Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal. Orgulho de todos nós, brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com o agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilela, que foram covardemente feridos. Ministro afirma que campanha de Bolsonaro é prejudicada nas rádios. Fábio Faria, ministro das Comunicações, afirmou que protocolou uma denúncia contra as rádios da região do Nordeste do Brasil no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro Faria, as emissoras estariam prejudicando a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro do PL. Confira.
Em coletiva, Fábio Faria disse que mais de 150 mil inserções da propaganda do candidato pelo PL, Jair Bolsonaro, deixaram de ser exibidas nas emissoras de rádio do Nordeste em um período de 15 dias. O ministro afirmou que recebeu a denúncia e contratou uma empresa auditora particular que comprovou a informação. A denúncia foi protocolada no TSE. Esses dados já estão coletados, já fizemos dupla checagem, nós estamos sendo cerceados e agora o TSE vai investigar para saber por que essas rádios fizeram isso. E nos 7 primeiros dias do ano, o movimento de ônibus interestaduais e internacionais no país subiu cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. É que as passagens de avião estão mais caras e inviabilizam o uso do transporte aéreo. Só em agosto, as viagens rodoviárias a negócio articularam cerca de 2,4 milhões, ou 146% acima do mesmo mês em 2019. As altas acontecem nos percursos que ligam principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Nos 7 primeiros meses do ano, o movimento de ônibus interestaduais e internacionais no país subiu 60% em relação ao mesmo período de 2021. Mais de 21 milhões e meio de passageiros viajaram pelo meio de transporte. Só em agosto, as viagens rodoviárias a negócios movimentaram 2,4 milhões de reais, 146% acima do mesmo mês de 2019. Sem dúvida, diz respeito à crise de energia que nós estamos vivendo e que, obviamente, afeta, de maneira geral, todos os meios de transporte e é claro, portanto, também avião. Segundo, mais recentemente, essa saída da pandemia, uma pressão da demanda, das pessoas buscando, de alguma forma, se compensar o período de restrição. A associação que representa as empresas de transportes terrestres está otimista com a continuidade do crescimento do setor, em especial com a proximidade das festas de fim de ano e férias, quando a demanda normalmente aumenta. Mas a porta-voz do órgão faz um alerta sobre uma economia que não vale a pena. É a importância do passageiro buscar o transporte regular. Tomar muito cuidado com o transporte clandestino. Quando ele opta pelo transporte clandestino, equivocadamente ou conscientemente, ele não só coloca em risco a vida dele, mas a vida de todas as pessoas que estão na rodovia com a proliferação desses ônibus, sem manutenção, sem profissionais qualificados. E ainda falando em transporte, 22 capitais além do Distrito Federal terão transporte gratuito para os eleitores no próximo dia 30, segundo o levantamento feito pelo portal G1. 22 capitais, além do Distrito Federal, terão transporte gratuito para os eleitores no próximo domingo, segundo o levantamento feito pelo portal G1. Em Rio Branco, a gratuidade será apenas na volta da sessão eleitoral para quem apresentar o comprovante de votação. Em Natal, a tarifa terá valor reduzido. Recife e Teresina ainda não bateram o martelo. Na terça-feira da semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o transporte gratuito de forma voluntária no domingo para todas as prefeituras. Decisão que foi confirmada pela maioria do plenário da Corte no dia seguinte. E no sábado, a autorização foi estendida aos estados. Eleições se decidindo no Brasil e o futuro presidente terá que lidar com um Congresso renovado, independente dos resultados das urnas no próximo dia 30. O presidente eleito terá que enfrentar um Congresso renovado. Em 2023, serão 202 estreantes na Câmara dos Deputados. Acompanhe com detalhes essa matéria. Saber quem será o novo presidente só em 30 de outubro. Mas os candidatos já contam mais do que votos. Eles olham para as cadeiras do Congresso. Em 2023, serão 202 estreantes na Câmara dos Deputados. É uma renovação de 39% do quadro total. Em 2018, ela foi maior, 47%. A taxa de sucesso dos reeleitos foi maior,
muito em detrimento do número de candidatos, né, de deputados que tentaram a reeleição ter sido maior também, né? Já no Senado, os 22 novos ocupantes eleitos no dia 2 de outubro representam uma atualização de 27% das 81 vagas. A Casa, no entanto, só teve eleições para 1/3 de suas cadeiras. Os outros 2/3 serão preenchidos daqui a 4 anos. O Congresso ainda ficará ligeiramente mais diverso. As mulheres, que formavam 15% dos 513 deputados até aqui, agora serão 18%. Negros em 2023 serão 26% da Câmara, ante 24% na atual legislatura. Já os indígenas alcançaram sua maior marca, 5 representantes na casa. Pela primeira vez, 2 mulheres trans ainda foram eleitas deputadas federais. O que diminuiu em termos gerais foi o número de partidos. Na Câmara Federal, eles eram 30 em 2018, agora são 19 no total. A ciência política tem uma medição que se chama número de partidos efetivos. Na verdade, são partidos que têm mais de 2,5% das cadeiras da Câmara Baixa. O Brasil, antes dessa eleição, tinha 16 partidos nessa situação. Agora passou a ter 10. Se reeleito, o atual presidente terá consigo a maior bancada da Câmara. O PL saiu das urnas com 99 deputados. Mas isso tem custos. Se Bolsonaro vencer, o Congresso já está equacionado por meio do orçamento secreto. O Congresso, ele faz o que quer hoje em dia. É fato que Bolsonaro não tem controle sobre o Congresso, porque hoje o Congresso tem o controle de bilhões do orçamento secreto. Já Lula terá de esticar as preferências ideológicas rumo à direita e, mesmo com uma bancada robusta, poderá ter problemas. O PL, que hoje é o partido do atual presidente, é a maior bancada e é uma bancada de peso que tem ali certos poderes de vetar, de obstruir pautas. Se o presidente Lula for eleito, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para formar a coalizão, para formar as maiorias, mas é possível, mas vai enfrentar uma oposição em que ele também vai precisar negociar. E vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viagem, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Retomando agora o nosso noticiário, vamos agora ao segundo bloco com as seguintes manchetes. Você vai conferir as notícias locais com Maurício Aragão e comentários de Emir Laranjeira. Nos bastidores da notícia, Emir comenta sobre os descaminhos da democracia no Brasil. Está começando os bastidores da notícia. E o que vemos nessas eleições? Tempos sombrios sobrevoam o processo eleitoral brasileiro. Tempos de censura, onde a Jovem Pan está sendo censurada por medidas autoritárias do Supremo Tribunal Federal. Não só a Jovem Pan, como o Brasil Paralelo. Para você ter uma ideia do nível, dessas ações, o próprio TSE, em Fatos e Boatos, cria uma narrativa dizendo que não houve censura. A Jovem Pan teve que se pronunciar novamente em cima da censura, mostrando a decisão. E uma decisão autoritária, que acompanha com uma resolução do próprio ministro Alexandre de Moraes, aonde agora ele tem superpoderes. Ele decide o que é mentira e o que é verdade, e o que você, telespectador, pode ver ou não. Então, o passado daquela corrupção que aconteceu não pode ser dita. Os milhões desviados não podem ser ditos. Você não pode falar das pessoas que foram presas em governos anteriores, do dinheiro corrupto que foi devolvido, do saque que fizeram nas estatais no Brasil. Isso é literalmente um absurdo que está acontecendo. E a ministra Carmen Lúcia,
agora, em sua decisão, ela se contradiz. Ela diz claramente que é uma medida que censura, mas pode ser feita até o dia 31. Como assim? Se a Constituição brasileira está em seus códigos, a liberdade de imprensa no artigo 220, e os ministros estão ali para defender a Constituição e a liberdade da imprensa, ele censura previamente por tempo determinado, aonde já se viu isso acontecer. O que está acontecendo é tão grave o ataque às liberdades individuais, e o que mais me espanta é essa imprensa, esse consórcio de imprensa nazista, parte da imprensa, que criam as narrativas em cima de boatos, em cima de fake news criadas por a milícia digital do PT. O ódio do bem. Nós estamos vendo, literalmente, quem são os componentes desse gabinete do ódio, esse gabinete que divide as pessoas. Então, querem ligar também agora Roberto Jefferson ao Bolsonaro. Roberto Jefferson, para quem não se lembra, ele foi o delator do Mensalão, ele era ligado ao PT, ele denunciou a corrupção que houve no Mensalão, depois veio o Petrolão, depois veio essa roubalheira toda que você está vendo. E estão querendo ligar agora uma imagem onde uma atitude correta do presidente, chamando ele de criminoso, atirou em polícia, é criminoso, estão tentando incriminá-lo. Então, o que está acontecendo no Brasil é muito sério. Outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, a denúncia do ministro Fábio Farias sobre a questão das inserções de rádio. Eu trabalhei em rádio, existe um sistema na rádio AM, Fluminense AM 540. Então, eu era coordenador dessa rádio aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sei que existe um sistema que a lei de radiodifusão obriga as rádios a gravarem a sua playlist na íntegra. Isso as pessoas não têm acesso, é automático. É exatamente para você poder ter a auditoria em cima das inserções, tanto para as empresas privadas quanto para governo e também para ter o direito de resposta a quem se sentir ofendido por palavras ditas na rádio. Então, é usado esse sistema exatamente para ser respeitado o devido processo legal. Coisa que no Brasil nós estamos vendo que não está acontecendo. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos entre dois caminhos. Um governo e uma mudança de regime. Então, você que está me vendo, você que está me ouvindo, procure as informações. Dá o Google e busque a verdade, porque essa imprensa e esse ativismo judicial estão fazendo desse pleito eleitoral de 2022 tempos sombrios sobre a nossa democracia. Carlos Emílio Laranjeiro, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E vamos agora de notícias locais com o jornalista Maurício Aragão, que fala sobre a comemoração dos 10 anos de criação do Parque Barão de Mauá, em Magé. Um homem foi preso após 12 horas de agressões à mãe no município de Guapimirim. Teresópolis em clima olímpico esta semana, e Rio das Ostras terá mais um evento que marca o Outubro Rosa. Você confere agora com Maurício Aragão. Segue contigo, Maurício. Meu amigo Antônio Alexandre, o Parque Natural Municipal Barão de Mauá completou na semana passada 10 anos de criação. A celebração aconteceu com um grande evento na quarta-feira, dia 19, um evento de educação ambiental e com a participação da Feira Criativa. E reuniu ainda alunos de escolas públicas e particulares, escoteiros de Mauá, um grupo da terceira idade e representantes do INEA, do ICMBio, da OAB e Águas do Rio. No Jornal Regional desta quarta-feira, traremos mais detalhes, inclusive com as palavras das autoridades que marcaram presença no evento. Nesta terça-feira, dia 24, policiais civis da 67ª DP
de Guapimirim cumpriram mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da comarca do município. Foi detido um homem de 42 anos, identificado pelas iniciais GCB, no bairro Vale das Pedrinhas. Segundo investigações, ele estava drogado, queria mais dinheiro para comprar entorpecentes e agrediu a mãe por 12 horas aproximadamente, com chutes e socos, tendo a arrastado pelo chão e puxado pelos cabelos. Isso aconteceu no dia 27 de setembro. A vítima ficou cheia de lesões pelo corpo, inclusive no rosto, e teve um de seus pés quebrados. A sessão de tortura só terminou quando o agressor expulsou a mãe da própria casa. Ela passou a morar, então, na casa de amigos, na cidade do Rio de Janeiro, e só teve coragem de fazer a denúncia à Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAN, no dia 19 de outubro, 22 dias após o crime. Aí o caso foi encaminhado para Guapimirim. A cidade de Teresópolis está recebendo nesta terça, dia 25, e quarta, dia 26, o primeiro Dia Olímpico, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Clube Comari. O evento é destinado às escolas municipais de tempo integral de Teresópolis, as chamadas EMOTs ou GEO, atendendo a cerca de 900 alunos de 3º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Os eventos começaram nesta terça-feira e prosseguem nesta quarta, em 2 períodos, da manhã e à tarde, com a apresentação teatral do movimento olímpico, oficinas para estudantes, e os alunos poderão experimentar 4 modalidades esportivas: judô, atletismo, basquete 3x3 e badminton na sede do Clube Comari. E as cidades seguem com suas programações do Outubro Rosa. Em Rio das Ostras, por exemplo, amanhã da última sexta-feira, dia 21, foi marcada pelo evento proporcionado pelos profissionais das práticas integrativas complementares em saúde, PICS. Quem esteve na praça pôde fazer dança sênior, autoalongamento e automassagem supervisionados. Também servidores da assessoria de comunicação e tecnologia da informação participaram do Outubro Rosa com palestras sobre a importância da prática de exercícios físicos, boa alimentação e autocuidado. Vale lembrar que no dia 28 está marcado mais um evento do Outubro Rosa no município de Rio das Ostras. Vai acontecer o atendimento jurídico na Praça José Pereira Câmara, no centro da cidade. Hora da previsão do tempo. Você confere agora as condições climáticas com as análises do tempo com Stefane Toso. Nesta terça-feira, as instabilidades começam a perder força na região sudeste do Brasil, mas ainda vai ser um dia com muita variação de nuvens no Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo e até mesmo em parte do leste de Minas Gerais. A região do Vale do Rio Doce ainda com aumento da nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos, mas de forma mais fraca e isolada. Na região da Grande Belo Horizonte, até na cidade de Almenara, o sol aparece mais ao longo do dia e a sensação é de abafamento, mas ainda pode chover entre a tarde e o começo da noite. Essas pancadas pontualmente podem vir com moderada até forte intensidade, acompanhadas por raios e também por rajadas de vento. Por outro lado, no estado de São Paulo, o ar seco ainda continua predominando, o que impede a formação de nuvens carregadas. Apesar do amanhecer ainda com muita variação de nebulosidade, o sol aparece mais na região da Grande São Paulo e a temperatura na capital paulista também sobe um pouco mais. Não chove em todas as regiões do estado e também em parte do sul de Minas e da região do Triângulo Mineiro. Na capital paulista, máxima de 25 graus, máxima de 27 graus em Belo Horizonte, 25 graus em Vitória e 26 graus no Rio de Janeiro. E falando de futebol, o Flamengo enfrentou o América Mineiro e saiu com resultado positivo de 2-1 no estádio Independência em Belo Horizonte pela 33ª rodada do Brasileirão. Fluminense e Botafogo se enfrentaram em briga por uma vaga na Libertadores da América na próxima edição. Confiram os gols e os resultados dessas partidas.
No sábado, o Flamengo viajou até Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro pela 33ª rodada da Série A. Ainda comemorando o título da Copa do Brasil e jogando apenas com reservas, o time de Dorival Júnior venceu por 2-1 no Independência. Os atacantes Matheus França e Everton Cebolinha marcaram para o rubro-negro carioca, enquanto o atacante Everaldo descontou para o Coelho. E no domingo teve clássico no Maracanã. Fluminense e Botafogo se enfrentaram numa briga direta por uma vaga na Libertadores da América. Os alvinegros abriram 2-0 com gols do meia Eduardo e do habilidoso atacante Jefinho. No segundo tempo, Matheus Martins, cria de Xerém, entrou em campo e evitou a derrota do Flu. Nesse lance, depois de bela jogada, ele sofre pênalti. Ganso bate e faz o primeiro do tricolor. Minutos depois, Matheus Martins, o nome do jogo, chuta forte e empata a partida, 2-2 placar final. Melhor para o Flu, que está na 5ª posição, enquanto o Fogão segue em 11º. Bom, isso aí foi uma mostragem do esporte no final de semana. E ao longo da semana você confere as notícias da decisão de Flamengo e Atlético Paranaense, com os comentários de Isaac Atti e Maurício Aragão no Esporte Mais. Os bastidores da partida no Equador e tudo sobre a disputa final entre os rubro-negros. E promessas de campanha de candidatos são motivo de preocupação futura. Se implementadas as promessas de Lula e Bolsonaro, poderão custar mais de 140 bilhões do orçamento. Os dois candidatos que disputam a corrida pelo Palácio do Planalto têm feito promessas que, se implementadas, poderão custar mais de 140 bilhões no orçamento federal do próximo ano. Confiram conosco. O cálculo foi feito pelo Instituto Nacional de Orçamento Público, a pedido do jornal Valor Econômico. Considerada uma das principais promessas dos dois candidatos, a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil terá um custo de pelo menos 52 bilhões de reais nas contas do ano que vem. A proposta enviada pelo governo federal ao Congresso só prevê o pagamento de R$ 405 a partir de janeiro de 2023. Ambos os candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, afirmam que vão negociar o aumento. Mas não é só isso. Os dois querem turbinar ainda mais o auxílio. Bolsonaro promete pagar um 13º para mulheres que recebem o benefício, o que pode custar 10 bilhões de reais. Já Lula prevê uma parcela extra de R$ 150 para 10 milhões de crianças com até 6 anos de idade, a um custo de 18 bilhões de reais. Ambos os candidatos prometem ainda alterações nas regras do imposto de renda. Bolsonaro quer isentar quem ganha até 5 salários mínimos, o que causaria um impacto de 32 bilhões no orçamento. Lula defende conceder a isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais, o que custaria 21 bilhões. As duas campanhas também temem os aumentos de preços dos combustíveis. Por isso, Bolsonaro promete seguir com a limitação da cobrança de ICMS nos estados, além de manter os impostos federais zerados. Lula quer rever essa política, mas não no primeiro ano de governo. Só com essa medida, o país deixa de arrecadar 34 bilhões de reais. Se isso tudo for financiado por meio de mais endividamento, é claro que você gera um risco, você aumenta o risco sobre a sustentabilidade das contas públicas. A gente vai ter que pagar um juros maior para nos financiar. Então, o melhor é que tão logo se encerre o período eleitoral, o vencedor mostre, apresente um plano crível de como financiar aquilo, que pode envolver não só endividamento, mas em alguma medida corte de despesas que não sejam eficientes ou até mesmo aumento de tributação, de carga tributária. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através do canal 57 da rede Sumicity, das redes sociais, agradecendo também a você, amigo telespectador, que interage com a gente através das nossas notícias, a nossa equipe técnica, agradecendo mais uma vez e desejando a todos um bom início de semana. Muito obrigado e até breve.